tantas feridas, tantas fraquezas, que me levam a depender do teu amor. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Meu bom pastor. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham também ao vivo pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do 4º domingo do tempo da Páscoa. E o 4º domingo do tempo da Páscoa, tanto no ano A, como no ano B, como no ano C, é dedicado a uma catequese sobre o bom pastor, em que Jesus é apresentado como sendo esse bom pastor, que tem por missão conduzir o povo para a vida. O pastor que é bom, ele pensa primeiro no rebanho. Por isso Jesus é esse pastor bom que quer nos conduzir por caminhos de vida, não por caminhos de violência, não por caminhos de ódio, mas por caminhos que geram vida. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada dos Atos dos Apóstolos, ela é o capítulo 13 já. Então, nós estamos desde a Páscoa estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. O próprio nome já diz, Atos dos Apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos fizeram depois que Jesus subiu para o céu. Então, só para a gente entender bem, o capítulo 2 até o capítulo 5, fala dos feitos dos discípulos lá em Jerusalém, que foram presos, que foram proibidos de falar de Jesus, que foram açoitados, que depois retornaram para o templo, mesmo sabendo que iriam apanhar de novo. Depois, o capítulo 7 fala do apedrejamento de Estevão, o primeiro que doou a sua vida por amor a Jesus Cristo. O primeiro mártir da Igreja Católica. Aquele que gastou a sua vida por uma pessoa, por Jesus Cristo. Foi apedrejado. Então, o capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ler lá toda a história do apedrejamento de Estevão. E aí, a partir do capítulo 13, o livro dos Atos dos Apóstolos vem nos apresentar o caminho da igreja, agora não mais só na Palestina, agora no mundo grego. E quem é o grande responsável por anunciar o evangelho no mundo grego, senão São Paulo? Então que fique bem claro, só para a gente não se perder quando for ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Quem anunciou o evangelho dentro da Palestina, lá o lugar onde Jesus viveu grande parte da sua vida, quem anunciou o evangelho ali foram os 12. Quem ficou, junto com Pedro, quem ficou responsável para anunciar o evangelho fora da Palestina
Foi Paulo. Lembrando que Paulo não foi apóstolo de Jesus. Paulo foi um que se encantou por Jesus depois que ele teve uma experiência única a caminho de Damasco. Paulo era um grande perseguidor daqueles que seguiam Jesus. E de repente Deus vai ao encontro de Paulo e transforma Paulo num grande anunciador do Evangelho. Então, a partir do capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a missão de Paulo, lá no mundo grego. Aqui está ele e Barnabé, conduzido e animado pelo Espírito do ressuscitado. E aí o texto que nós lemos nessa segunda leitura ou melhor, na primeira leitura, se situa lá na Ásia Menor, em que um grupo de judeus, ao escutar Paulo falando de Jesus, esse grupo de judeus começam a debochar de Paulo, começam a hostilizar os dois, opondo-se a tudo que os dois falavam. E aí Paulo começa a ficar meio que nervoso com eles. E aí Paulo diz assim: olha aqui, a mensagem foi enviada primeiro para vocês, mas vocês não foram capazes, vocês não quiseram ouvir, então nós estamos anunciando aqui. Os primeiros destinatários do Evangelho são os judeus, mas não quiseram ouvir, não quiseram fazer aquele processo de conversão, de mudança de vida. Então São Paulo está dizendo: nós anunciamos para vocês, vocês não quiseram ouvir, então nós estamos anunciando aqui no mundo grego. Então aqui nós temos duas atitudes diante da proposta cristã, diante da proposta de Jesus. Os judeus que pensavam assim: nós temos monopólio de Deus, Deus age com a nossa vontade, nós temos a verdade nas nossas mãos. É aquela prepotência que impera muitas vezes em muitos cristãos. Nós somos os donos do Espírito Santo, então tem que ser do jeito que a gente quer. Essa era a atitude dos judeus, que estavam instalados no seu orgulho, na sua arrogância, na sua prepotência, não estavam dispostos a embarcar nessa aventura de seguir Jesus. E do outro lado nós temos os pagãos. A palavra pagão, ela vem do latim, quer dizer paganos, que quer dizer aquele camponês rústico, aquele camponês com pouca sabedoria, com pouco conhecimento. Aquele camponês que cultua vários outros deuses, deuses ligados ao campo, ligados à cultura. E esses, diz São Paulo, esses foram desafiados pelo Evangelho. Esses descobriram a verdadeira vida a partir do anúncio do Evangelho. Esses descobriram a verdadeira alegria. Com isso, São Paulo está querendo nos dizer que a proposta de salvação oferecida por Jesus não é dirigida somente a um grupinho de pessoas, mas é dirigida a todos, sem exceção. Não é uma proposta fechada. Então fica muito claro, gente, o que é decisivo não é ter nascido nesse ou naquele grupo. O que é decisivo não é pertencer a essa ou aquela classe social, a esse ou aquele determinado grupo político. Isso não é decisivo. São Paulo deixa muito claro. O que é decisivo é a nossa capacidade de nos deixar tocar por Jesus. É a nossa capacidade de acolher a palavra com alegria, com entusiasmo. É esse caminho que gera vida nova. Não são as minhas falsas verdades ou as minhas falsas convicções que vai me levar para o céu, mas a sensibilidade do meu coração que acolhe a palavra. E uma vez que a palavra chega lá dentro, ela começa a me transformar, ela começa a mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de relacionar com a minha esposa, de relacionar com o meu marido, com os meus filhos. Coração que não tem a capacidade de se deixar tocar pela palavra, deveria ter vergonha de dizer que é cristão.
Coração que não é sensível ao apelo dos outros, deveria ter vergonha de dizer que é seguidor de Jesus Cristo. Depois a nossa segunda leitura, o livro do Apocalipse de São João, o capítulo 7, nos apresenta qual é a meta final do rebanho, daqueles que se deixaram tocar por Jesus, o bom pastor, que é a vida plena, que é a felicidade sem fim. Meus irmãos, é no dia a dia da nossa vida que nós fazemos a experiência da alegria. É no dia a dia da nossa vida que nós fazemos a experiência da esperança, da dor, do sofrimento, do medo, do desespero. É no nosso dia a dia que o nosso coração é tocado pelo pessimismo, pela falta de fé. Tudo isso nos limita e impede de saborear a vida verdadeira. Enquanto eu não estiver disposto a abraçar para valer essa proposta, eu nunca vou experimentar a alegria verdadeira na minha vida. Existe a alegria que o mundo nos oferece. Essa alegria que o mundo nos oferece é uma alegria falsa, que nós não podemos chamar de alegria, mas sim de euforia, porque é uma alegria que tem uma data para começar e uma data para terminar. Qual é a alegria de um usuário de drogas, senão a hora que ele está usando a droga? Depois disso não tem mais alegria, ele precisa de outra dose para essa alegria voltar. Agora, a alegria que vem de Deus, não. A alegria que vem de Deus, ela enche a minha vida por um todo. Ela não permite que falsas alegrias entrem no meu coração. Por isso que nós somos convidados a todo instante a abraçar essa alegria que é verdadeira. Não é euforia, não tem data de validade. É uma alegria que faz com que eu enfrente os desafios da vida com a cabeça erguida, porque eu sei em quem eu confio. Eu sei onde está ancorada a minha esperança. E por fim, nós olhamos o Evangelho de hoje, capítulo 10 do Evangelho de São João. E o capítulo 10 do Evangelho de São João é um capítulo todinho dedicado a uma catequese sobre o bom pastor, aquele que conduz o rebanho por pastagens verdejantes, aquele que conduz o rebanho para fontes de águas puras, aquele que conduz o rebanho para a felicidade. Mas afinal de contas, gente, de onde vem essa figura do pastor que João tenta colocar aqui? Não foi uma figura inventada por João. Quando ele fala desse bom pastor, que ele identifica como sendo Jesus, João está mergulhado no Antigo Testamento, mais precisamente lá no profeta Ezequiel, no capítulo 34. Quando o profeta Ezequiel, é que ninguém tem a canetinha aí para anotar, para depois ler em casa. Mas depois pode, não é rebobinar a fita não tem isso mais, né? Depois pode voltar lá na internet e pegar a de hoje e dar uma lida no capítulo 34 do profeta Ezequiel, em que o profeta vai falar desse bom pastor, desse pastor. Então, é a partir do capítulo 34 que nós temos a chave para entender essa metáfora que João usou no Evangelho de hoje. Gente, o que é uma metáfora? Quem está estudando sabe, a metáfora é uma figura de linguagem, onde eu uso de uma expressão em que o sentido não é exatamente aquilo, mas para mostrar uma semelhança. Então João usa da metáfora do pastor, do bom pastor. E nós vamos entender isso quando a gente ler o capítulo 34 do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele fala aqueles que estão exilados lá na Babilônia, no ano 580 antes de Cristo. E ele constata a seguinte cena: aquelas pessoas que Deus enviou para conduzir o povo por caminhos de vida, o profeta Ezequiel constata que não estão conduzindo,
que estão conduzindo o rebanho por interesses pessoais, que estão conduzindo o rebanho por caminhos de alienação, por caminhos de morte. E aí o profeta Ezequiel diz assim: olha, Deus se cansou dessa farra, Deus se cansou de tudo isso, Deus vai enviar um pastor que de fato seja um pastor bom, pastor que vai conduzir o povo por caminhos de vida. Isso no ano 580 antes de Cristo. E aí o profeta, o evangelista São João usa dessa afirmação de Ezequiel para identificar: em Jesus se cumpriu a profecia de Ezequiel. Jesus é o bom pastor. A gente fica com uma pulga atrás da orelha quando a gente fala de pastor, principalmente se a gente liga os nossos televisores de madrugada. Ali de bom não tem nada, gente. Ali são pastores que querem conduzir o povo por caminhos de alienação, que querem escravizar o povo, dizendo que tudo vai levar para o inferno se você não fizer aquilo que eu quero, não aquilo que a palavra de Deus pede. Mas aos poucos a casa vai caindo, a gente vai acompanhando a derrocada desses pastores que têm os pés de barro, que não aguentam as tempestades da vida. E Jesus deixa muito claro qual é a atitude, como é que eu faço para identificar se eu estou ouvindo o pastor que é bom ou se eu estou ouvindo um mercenário. Ele usa esse termo, não aqui nesse texto de hoje, mas no capítulo 10, o pastor mercenário. Qual é a atitude do bom pastor e do pastor mercenário? Como é que eu sei se eu estou seguindo o pastor que é bom ou se eu estou seguindo um picareta da vida? João no capítulo 10 deixa claro. É a atitude de ambos frente ao lobo, frente a tudo aquilo que ameaça o rebanho. O pastor mercenário, quando percebe que o rebanho está sendo ameaçado, ele foge. Ele fecha a igrejinha no bairro e vai abrir em outro lugar. O bom pastor não. O bom pastor, se for preciso, ele derrama o seu sangue pelo rebanho, porque ele ama o rebanho. Porque ele conhece o rebanho, e o rebanho escuta a sua voz, porque faz parte desse rebanho. E eu escuto a voz de Jesus como? Diante desse mundo que grita cada vez mais nos meus ouvidos, como é que eu escuto a voz de Jesus? Aí nós temos a receita. 3 passos para escutar a voz de Jesus. Primeiro, a minha vida de oração. Ninguém escuta a voz de Jesus se não tiver intimidade com Ele. E essa intimidade nasce da minha vida de oração. Santo Agostinho, que é o filho de Santa Mônica, ele dizia assim: olha, a gente precisa rezar da mesma forma que o nosso corpo precisa do ar para ficar em pé. Ou seja, a cada minuto da nossa vida, nós precisamos criar espaço de intimidade com Jesus. Caso contrário, o mundo vai entrando nas brechas que eu vou deixando. E o segundo passo, qual é? A minha frequência nos sacramentos. Aliás, não precisa responder não, gente. Vocês sabem quais são os sacramentos da igreja? Não precisa responder não. Nem precisa chacoalhar a cabeça, porque senão eu vou ter uma decepção aqui. Os sacramentos da igreja são sinais de Deus na nossa vida, são sinais que eu posso confiar que está me aproximando de Jesus. E por fim, a minha vida de comunidade. Comunidade, a gente pode entender o lugar onde a gente se reúne aos domingos para partilhar a nossa vida, para mostrar que nós estamos caminhando na esperança, ou a comunidade família, onde eu partilho as minhas alegrias, onde eu choro as minhas dores. É ali que Deus se mostra a nós. É no abraço carinhoso das nossas mães que Deus se mostra a nós. É nos momentos em que nós sentamos à mesa para partilhar a vida, ali Deus se mostra a nós. Portanto, meus irmãos, vamos pedir nessa Eucaristia
que nós estamos celebrando. Que tenhamos a coragem de limpar os nossos ouvidos de tudo aquilo que o mundo grita lá dentro. Que os nossos ouvidos possam ser ouvidos para ouvir a voz do pastor. Ouvidos que vão fazer com que eu escute o projeto de Deus para a minha vida. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que misericórdia, teu amor